é da ONG Revifé, isso? Isso, Revifé. E é autora de um livro que fala sobre o câncer não é uma sentença, é uma palavra. Um livro que tem feito a diferença aí no meio evangélico e não evangélico também, no meio das nossas comunidades. Ok. É com imenso prazer, vereadora, que eu estou aqui respondendo a esse convite. Eu quero agradecer a senhora, a Neuza, a toda a Comissão da Mulher, dar boa tarde à doutora, uma palestra maravilhosa, a todas vocês que são mulheres vitoriosas, não é verdade? Talvez tenhamos aqui algumas, como eu, que têm uma experiência de perto com o câncer, ou em seu próprio corpo, ou na sua família. No meu caso, eu tenho as duas. Eu tenho no meu próprio corpo e tenho também o caso de uma mãe e duas tias, inclusive minha mãe, que vai fazer 8 anos de morta, era moradora aqui de Angra dos Reis, ali em Monsuaba. Dona Flora é uma grande mulher que infelizmente foi embora por causa de uma recidiva de um câncer de mama, né? Mas eu estou aqui hoje para falar sobre uma vitória, a vitória do livro, e essa vitória de poder estar aqui nessa casa do povo de Angra dos Reis, dizer para você, como título do meu livro, que o câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra. Por quê? Nesse livro aqui eu coloco como que eu, Sandra, reagi em 1995, quando eu vi a palavra assim: você está com câncer, você está com carcinoma lobular infiltrante, você está com um tumor grande de 5 centímetros entre os 2 quadrantes inferiores da mama direita, assim, na parte de baixo, próximo à costela. Ouvi também que eu ia fazer uma quimioterapia das piores, que eu ia vomitar muito, que eu ia enjoar muito. Eu vi uma porção de terror na minha cabeça. Mas graças a Deus que eu já tinha fé em Deus, já conhecia Jesus Cristo, e com a fé nele e através dele eu resolvi olhar para o câncer como Davi olhou para o Golias. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Não precisa ser cristão para saber da historinha de Davi e Golias. Golias era muito alto, tinha 2,95 m, assim conta a história, e Davi tinha uma estatura mediana de 1,70 m. Então ele olhou para aquele homem grande: você está afrontando meu Deus, então eu vou na força do Deus a quem tu afrontas. Eu resolvi olhar para o câncer assim. Eu conhecia a gravidade da doença, porque eu havia perdido 2 tias com câncer de mama. Conhecia através de visitas, de pessoas queridas, porque o câncer, infelizmente, não é uma doença que está longe, ela está próximo a nós. Como hoje você, infelizmente, conhece alguém que teve AIDS, né? Você, com certeza, conhece alguém que passou por um câncer ou que morreu devido a um câncer. Então eu resolvi enfrentar de cabeça erguida, não como uma mulher fria, não, chorando com os meus sentimentos, mas decidi viver. E decidindo viver, Deus me concedeu a graça de chegar até aqui hoje. E hoje é uma grande vitória para mim, que antecede alguns dias dos meus 18 anos. Vou completar a minha maioridade em novembro, 18 anos de operada, né? Então, o que eu quero colocar para vocês aqui, que a palestra que vocês ouviram hoje da doutora é muito importante. Eu até falei com a vereadora, a questão alimentar é de suma importância também no pós-câncer, no tratamento do câncer. Eu tenho, inclusive, um manual, são 113 páginas, da Sociedade Brasileira de Oncologia. Quem quiser eu mando por e-mail, né? Que fala sobre dicas, sobre saúde, sobre a alimentação daquela pessoa que está em tratamento, o que comer, o que não comer, dietas específicas, né? A questão da azia, do enjoo, das aftas, porque eu tenho visto ao longo desses anos, vereadora, porque através da enfermidade eu também fundei o Revifé, que é um grupo de apoio a mulheres mastectomizadas e aos demais portadores de câncer e seus familiares, sem distinção de cor, sexo ou religião. A dor não escolhe religião, a dor não escolhe sexo, a dor não escolhe cor. Então eu comecei todo esse trabalho ainda fazendo quimioterapia. Quando eu vi, e eu fiz lá no Mário Cruyff, eu tinha plano de saúde, mas meu médico pediu que eu fizesse lá, usando o SUS, e o meu plano por causa do médico, que ele conhecia e confiava, né? O médico que cuidava da parte da quimioterapia no hospital. E ali eu pude ver pessoas morrendo, doutora, por falta de comida.
Eu vi pessoas morrendo porque o alimento daquelas pessoas era arroz, feijão, quando tinha arroz, quando tinha feijão, com linguiça, quando tinha, com banana. A alimentação é de suma importância para um tratamento dar certo, independente que seja câncer ou outra enfermidade. Nós temos a questão alimentar, a questão de você reter o alimento que você come para poder confrontar a bomba que está entrando no organismo da mulher. E ali aquilo me deixou muito impactada e eu resolvi fazer alguma coisa. Eu sei que até hoje o que nós fizemos é muito pouco diante da necessidade do mundo, mas eu resolvi não ficar omissa. Então nós começamos a trabalhar, começamos a ajudar com relação à peruca, com bolsa de alimento. Aquilo que a gente pode fazer hoje a gente faz. O que a gente não pode, de imediato a gente sai pedindo. E o que a gente pede, as pessoas não respondem, a gente tem que entregar a Deus, né, vereadora? Porque a situação é de calamidade pública. E muitas vezes o que mata o paciente não é o câncer, é a questão alimentar, é uma sepsemia, é uma infecção. Então eu tenho trabalhado junto até a própria parte de política partidária, apesar de que aqui nós somos suprapartidários, né? Mas trabalhado a questão da segurança alimentar. Nós temos aqui quintais na nossa casa, temos condições de criar, de fazer uma horta, né, doméstica, de ter uma agricultura doméstica. Nós temos uma terra abençoada. Então, alguns alimentos, hortaliças que a doutora falou aqui, a gente precisa comprar, né, vereador? A gente pode criar em casa, plantar em casa. Por quê? Você compra uma comida cheia de veneno. Todos os fatores benéficos que nós vimos aqui, se você analisar no supermercado, até em uma feira livre, você vai ver que nem tudo está conforme tem que ser. Estão com drogas, com porcaria, com agrotóxicos, com o gás que sai do carro, né? Quer dizer, o monóxido de carbono. Você quando compra alguma coisa assim na rua, os carros estão passando, acelerando, aquelas frutas estão absorvendo, vereadora. Então a gente está vivendo no século XXI, em meio a uma modernidade. A ciência é maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu tenho observado que o homem tem se matado. Tem se matado. O câncer tem crescido assim de uma forma absurda, né? Vocês viram aqui a doutora falar em quase 53 mil novos casos. Isso, os casos que serão relatados ao INCRA. Fora os casos que não são relatados, que a saúde pública não recebe informação. Eu faço palestras, vereadora, em todo o Brasil. Eu entro da classe A à classe Z. Eu vejo coisas assim absurdas, mulheres cultas, falando 4 idiomas, viajadas pelo mundo, com 67 anos, que nunca fizeram o exame preventivo. O que está acontecendo com a gente? A gente está desistindo da vida? Não pode ser assim. Então eu sei que eu sou uma despeitada, porque eu não tenho a mama direita, mas uma despeitada que chega aqui na Câmara de Angra para dizer para você: mulher, viva! Mulher, não olhe para o câncer no teu corpo, não olhe para o câncer na tua alma, não olhe para aquele ou para aquela situação que tenta impedir você de viver. Olhe apenas para o alto, porque a gente, quando olha para o alto, a gente vê uma chance de sair daquele buraco que a gente entrou. Se a gente olhar para o lado, a gente só vai ver as paredes do buraco que a gente está. Então, se nós não lutarmos pela nossa própria vida, ninguém vai fazer aquilo que é para nós fazermos, né? E a nossa vida pode servir de exemplo dentro da nossa própria família. E a partir daí, a gente vê a revolução que uma mulher pode causar. Essa revolução está no ato da maternidade e no ato também, simplesmente, de ser mulher. Porque, afinal de contas, nós não somos apenas o sexo frágil, nós somos o sexo que faz tudo acontecer nesse mundo. Nós costumamos olhar muito para a nossa pequenez, para as nossas fragilidades, para aquilo que às vezes a sociedade coloca para a gente. Não, você é assim, você é assado, você é cozido, você é frito. Não, nós temos valor. Nós precisamos valorizar a vida que nós temos tido. O câncer, ele é um monstro, ele é um Golias. Nós podemos ser menor do que Davi,
mas precisamos juntar essa força. E juntando essa força é assim, conhecendo os nossos direitos, como já teve aqui nas palestras anteriores, conhecendo também os nossos deveres, a questão da participação, a questão da gente poder cobrar com educação, não é com pau, não é com grito, não, é chegar aqui na casa do povo, pleitear um tratamento oncológico decente, ter, não é isso? Hospitais. Como eu estive lá em 2008, eu fui até o nosso ministro, que era temporão, entreguei um documento de 18 páginas para ele, pedindo dignidade para viver e dignidade para morrer. Porque um paciente de câncer é um ser humano, é um cidadão, é uma cidadã. Tem que ter todo o direito e dignidade de ser muito bem tratado, como se fosse uma simples gripe. E não é assim que eu vejo algumas vezes. Então, se aquela mulher, aquele homem, aquela criança não estão sendo tratados como devem, Deus tem me dado a graça de ser voz deles, para chegar e exigir, né, que seja feito aquilo que tem que ser feito. Então nós podemos mudar para melhor o ambiente que a gente vive, a sociedade que a gente vive. Mas para isso nós precisamos conhecer os nossos direitos, manter com uma organização os nossos deveres, porque com o grito não se ganha nada, a gente ganha com atitude. E eu sei que aqui tem mulheres de atitude, mulheres que decidiram viver para valer. Então, gente, com muita gratidão a Deus, em primeiro lugar, a vereadora, a Neuzinha, que é da coordenação, né, da mulher, a prefeita Conceição Raba, a todas as mulheres envolvidas nessa coordenação, agradeço muito o convite, de ter participado, de terem abraçado uma ideia que surgiu no meu coração, da pedalada caminhada contra o câncer. A PIB de Japuíba abraçou, já tem 2 anos atrás, e isso começou em 2004, quando eu fui de Copacabana, vereadora, Icaraí. Eu pedalei 33 quilômetros para chamar a atenção que existe vida depois de um câncer. Como eu corri a São Silvestre em 2001 também, né? Fui uma das últimas a chegar, mas eu cheguei no final, né? Em 2002 saltei de parapente o morro da lá da Gávea, perto da Gávea. Em 2003 desci de rapel Pão de Açúcar. Tudo isso no mês de novembro para chamar a atenção, porque o câncer não limita a nossa vontade de viver, limita talvez alguns dias, alguns anos, mas o importante, mulher angrense, não é o tempo que a gente vai ter nessa terra, é a qualidade desse tempo, a qualidade da nossa vida, né? Eu, quando escrevi esse livro, eu coloquei aqui que eu tenho 2 filhas hoje, já mulheres feitas, mas na época uma tinha 14, outra tinha 9 anos. Então eu coloquei que eu queria que as minhas filhas se lembrassem de mim como aquela mulher que não desistiu de viver, como aquela mulher que não se entregou à enfermidade. Não é que eu não chorei, não é que eu não sofri, só que eu resolvi olhar para o alto, olhar para cima e não ficar olhando para o lado nem para trás. Então o nosso futuro está à frente, nosso futuro não está no passado, nem está no presente, ele está à frente. Então, gente, vamos viver, vamos aproveitar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa voz, o que a gente puder para ajudar aquela mulher, aquele homem, aquela criança, aquele idoso que precisa de um ato de amor, de carinho, de atenção. Não é verdade? Então, que Deus abençoe a todas nós. Vereadora, muito obrigada pela oportunidade e foi uma honra para mim poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, pastora. Nós agradecemos a presença da senhora aqui, o carinho por Angra dos Reis, porque nós sabemos que não é a primeira vez que você vem a Angra, posso chamar assim, mas que você já é parceira da comunidade da Japuíba, na pedalada, junto com a PIB, e este ano a gente teve a oportunidade. Por que nós tivemos a oportunidade? Porque a nossa prefeita sancionou uma lei que autoriza o município de Angra dos Reis a promover todo mês de novembro o Outubro Rosa. E pela primeira vez, através da Coordenadoria de Mulheres, da equipe que atua lá, junto com Neuza, Marilene e Fátima, nós pudemos trazer este debate para a cidade de Angra dos Reis e desta forma, através do movimento, a gente também mobilizar o Poder Legislativo, que até então não tinha entrado nesta campanha. Nós trabalhamos o 8 de março, junto com a Pastoral, junto com o Fórum de Mulheres, mas nós não tínhamos trabalhado ainda o Outubro Rosa, que é uma campanha extremamente importante do ponto de vista que é através da informação que nós vamos prevenir as nossas doenças. E mais do que nunca, o câncer de mama tem esse caráter. O nosso olhar
E aí o que a pastora colocou, o que a Luciana, nutricionista, nossa palestrante, também colocou, é importante. O tempo que nós vamos dispensar a nós mesmos, a nós mulheres, a nós seres humanos, que nós não vamos resolver o problema do mundo, nós não vamos resolver o problema da cidade, nós não vamos resolver o problema do Estado, se a gente não tiver em condição de fazer isso. E para a gente estar em condição de fazer, a gente primeiro tem que parar e olhar um pouquinho para a gente. Se a gente tem que se cuidar, primeiro se cuida. Eu costumo lembrar que no avião, quando você pega o avião e vem a aeromoça falando as medidas de precaução que nós vamos ter, ela diz o seguinte, num determinado momento: se por acaso houver uma descompressão, cairá do teto do avião uma máscara. Primeiro você coloca em você, para depois colocar quem está do seu lado. Então, se você não estiver bem, como é que você vai atender o outro? Então, assim, acho que aquilo é um alerta para nós mulheres, né? Que a gente possa se olhar, se avaliar, para poder ajudar quem está do nosso lado. E os depoimentos têm sido muito fortes. O depoimento semana passada foi da Marileia, junto com a Ruth, que também é irmã da Fátima, que fez um depoimento belíssimo. Hoje o depoimento da senhora, o depoimento daquela artesã que esteve aqui com a gente e que fez na abertura. Então são depoimentos de vida muito fortes que a gente precisa abraçar, né? Mas já falei muito.